Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana de lives da Franks. Só que hoje, como vocês podem ver, as coisas estão diferentes. Eu não estou ao vivo, apesar de estar em live. Essa é uma gravação, porque eu estou voando para o Brasil neste momento e não podia estar presente. Mas o time está aqui, todas as perguntas vão ser respondidas. E todas as perguntas que vocês deixarem aqui eu prometo que eu respondo depois, tá bom? E aí, galera, hoje o assunto ele é assim, ó, pegado. Eu vou puxar vocês para um lugar de inovação grande, eu vou exigir de vocês imaginação, um intelectual, uma força de vontade para tentar entender onde eu quero chegar com os meus argumentos e tudo mais. Não vou ficar no lugar óbvio, tá? A gente vai falar sobre como proteger seus IPs, quais são as melhores formas de enxergar e se comportar como artista, uma vez que você tem propriedades intelectuais ativos, né? Criativos valiosos nas suas mãos. Mas, galera, um disclaimer muito importante. Eu não sou advogado. E tudo que eu tô falando aqui não são recomendações do que você deve ou não deve fazer. Você deve sempre procurar um advogado, tá bom? Esse é o grande disclaimer. Então, vamos começar começando, né? Se vocês estão com medo, né? Tem medo, já passaram por alguma situação onde foram roubados, amigos foram roubados, né? Roubaram as ideias, os projetos e tudo mais, e se sentiram altamente prejudicados. Se você carrega esse medo de mostrar sua história antes de publicar, essa live é para vocês, tá bom? A grande verdade, galera, sobre esse assunto é a seguinte: não tem como a gente ter proteção total sobre a propriedade intelectual. Pelo que eu entendo, o direito autoral ele é dado e não precisa nem de apoio jurídico para te dar a autoria. No Brasil, uma vez que você criou, você já tem o direito autoral sobre aquilo. Então, o que a gente faz é proteger a nossa propriedade, levando para um órgão responsável, né, como por exemplo a Biblioteca Nacional, para você mostrar, ter uma prova técnica de que tal dia, tal horário, aquela obra estava sob a sua posse, basicamente, né? Mas nada vai garantir 100% que você foi a pessoa que inventou aquele negócio, né? E mesmo assim, né? Mesmo depois de publicado, né? Se alguém pegar a sua ideia, mudar os nomes dos personagens, mudar uma coisa aqui e outra ali e publicar e for um baita sucesso, como é que você prova que foi um roubo, né? É muito difícil, é muito complexo. Ainda mais se a gente não é uma empresa com grandes recursos, advogados, dinheiro e tempo e energia para ir atrás. É muito difícil a gente recuperar. Então, proteção total é sempre muito difícil de acreditar que dá para ter esse universo. Mas, então o que dá para a gente fazer? Uma boa gestão de risco. Isso dá para a gente fazer. Dá para a gente mitigar os riscos, né, de perder ou de vacilar, né? E também, na minha visão, e é muito do que eu vou falar hoje, eu acho que também pode exigir de você um novo comportamento, uma nova forma de pensar a sua propriedade intelectual, que na verdade, faz você até querer compartilhar a sua obra, até como uma forma de proteger a sua obra, tá? Então, eu vou puxar para um lado diferente. Então, de novo, né? Tenham paciência, vamos fazer um esforço juntos, estamos aqui para aprender juntos, e nada disso, galera, são orientações sobre o que você deve fazer ou não com a sua propriedade intelectual. De novo, procure um advogado, beleza? Então, vamos lá. A importância da proteção. Ah, Rodrigo, então você acha que não tem que proteger? Não, pelo contrário, tem que proteger sim e ponto, acabou. Eu tô partindo do pressuposto de que todo mundo aqui sabe que tem que, tá? Proteger, beleza? Biblioteca Nacional, órgãos oficiais,
vai lá, pega a sua propriedade intelectual, protege, e aí você até pode fazer novas versões, né? E fazer essa gestão de proteção das versões e etc. Versão de personagem, versão de histórias e tudo mais em cima de opções alternativas, como blockchain e tudo mais. Mas assim, procura o advogado, vê qual que é o melhor jeito e sempre proteja. Sempre. Ponto, acabou. Tá? Por quê? Né? Por que é importante registrar? Porque o registro, apesar dele não impedir que alguém copie, porque mesmo registrar alguém pode ir lá e copiar, só te dá munição para se defender depois, entendeu? É como um seguro. Evita perder? Não. Mas é o que te dá a capacidade de reagir. Então, se você está protegido, você pode fazer alguma coisa. Se você nem está protegido, ponto, acabou, você não tem mais o que fazer. Perdeu, perdeu. Beleza? Então, entenda o registro como um seguro, mas não como uma proteção total. Você nunca vai ter proteção total. E aí eu lembro muito do Amir Klink, num projeto que eu fiz com ele. A gente foi velejar nos Paratis e ele deixou uma sabedoria de vida que eu carrego comigo para sempre. Ele falou assim, na época que eu estava tentando fazer o Paraty 1, na verdade não era o Paraty, era o barco que ia fazer, ele ia cruzar da África para o Brasil a remo, né, sozinho, no oceano, sem GPS na época, né? E ele estava querendo fazer um barco que fosse encapotável, porque se ele está no meio do oceano e o barco capota, bye bye, acabou a viagem, acabou a vida e já era, né? E ele queria fazer um barco que fosse encapotável. E aí um ribeirinho virou para ele e falou assim, ô Dr. Amir, por que você não faz um barco então feito para capotar e descapotar caso ele capote? E aí ele foi quando ele criou o projeto, né, de bombas de lastro d'água que carregavam água doce, bombeavam água salgada, jogava peso no barco, ele conseguia descapotar sozinho o barco. E aí ele resolveu o problema. Então, às vezes, a forma de resolver o problema é saindo do problema e abraçando o problema. Já que ele existe, ao invés de tentar evitar que ele exista, como a gente pode assumir que é assim, né? E a partir desse pressuposto você pensar uma coisa nova e solucionar esse problema de outro jeito. E aí o que eu vou propor para vocês aqui hoje é isso. Uma vez que é impossível ter proteção total e que a gente não tem recursos ilimitados e tempo para ir atrás de grandes players que roubaram... Imagina, comprar uma briga com a Netflix. Ah, cara, eles têm dinheiro a rodo para pagar advogado, tempo a rodo. A gente não, entendeu? Como indivíduos a gente é muito mais fraco. Dá para ir atrás? Dá, beleza. Mas será que vale a pena, né, todo esse tempo e energia para ir atrás? Realmente vale? Às vezes vale, mas a maioria dos casos eu acho que não, tá? E aí é a minha opinião, acho que não. Eu não iria atrás. Eu olharia e falaria assim, cara, continuo empreendendo nesse projeto, já que copiaram e ganharam mercado. Será que eu consigo trazer uma diferenciação para esse projeto? Que o público vai amar mais o meu do que o que existe daí? Vou acreditar no meu próprio taco? Ou se eu abandono essa e vou para uma próxima e vou recomeçar uma nova? Eu olharia mais por esse caminho, mas essa é a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Eu venho do mercado de startups, né? Conheço muita gente no mercado de startups, já empreendo, né, até hoje. E é muito curioso, porque nesse mercado de startups, o problema é o mesmo, né? Quando a gente cria software, né, e a gente tem developers escrevendo linhas de código, eles são como roteiristas criando as suas linhas de história. São propriedades intelectuais também, né? São invenções, são criações. São pessoas criativas construindo soluções para problemas reais. Então, eles também precisam proteger as suas ideias. Imagina no Vale do Silício, né, a competitividade que existe de pessoas buscando as melhores ideias de negócio para criar. Mas a forma como eles lidam com essa proteção das ideias e das propriedades intelectuais é completamente diferente do mercado criativo,
né? E aí eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Daí eu jogo aqui na mesa. Será que a gente tem alguma coisa para aprender? Bom, quais são as diferenças? A principal diferença é uma diferença de mentalidade, tá? Os fundadores de startups, eles abrem todas as suas ideias o mais cedo possível, o mais rápido possível. Eles nunca escondem as ideias, tá? E por quê? Por que que isso acontece? Porque, primeiro, eles entenderam o poder da descoberta. Então, mais gente, né, vai descobrir a sua ideia. E se ela é uma boa ideia mesmo, e você tem a visão, né, as pessoas querem colaborar mais, mas muito mais. Vão querer te ajudar a fazer esse negócio dar certo, porque vale a pena nascer, vale a pena esse projeto acontecer. Você vai encontrar muito mais gente querendo te ajudar do que querendo te derrubar. Tá? Quer dizer que não tem o risco de ser roubado? Não quer dizer. Mas eles acreditam que no meio do caminho, ao abrir as suas ideias, se são boas ideias, as pessoas vão querer te ajudar a criar esse negócio. Tá? E você vai trazer pessoas legais para perto de você. A segunda coisa é que tem uma presunção, né, em achar que todo mundo vai parar tudo que está fazendo porque a sua ideia é tão boa, vou largar tudo, para todos os projetos, não acredito mais nas minhas coisas, eu vou pegar do fulano porque a ideia é boa e eu vou executar mais rápido. Né? Existe um certo ego, uma certa presunção nossa de acreditar que os outros vão olhar para as nossas coisas com tanto apreço e tal, a ponto deles abandonarem as coisas que eles estão acreditando e fazendo e desenhando, desenvolvendo por eles mesmos para roubar a gente, né? Tô falando que não acontece? Não tô falando que não acontece, mas eu tô falando que existe uma certa presunção às vezes. E aí, por fim, a terceira coisa é uma grande sabedoria desse mercado, que é o seguinte, execução vale mais do que ideia, tá? Então, assim, no mercado de startup, você ter um monte de ideia e ter plano de negócio, já ter colocado um monte de coisa no papel, né? Tá até começando a desenvolver as suas primeiras coisas e tal. Se não tem mercado, se não tem cliente, se não tem gente pagando, se você não tem uma comunidade, você não tem usuários, né? Você não tem, assim, se não tem valor para o mercado, se o mercado tá virando e fala assim, cara, ninguém quer comprar o seu negócio, quer dizer que pro mercado não tem valor. Então, assim, o difícil não é ter a ideia, não é fazer o plano, nada disso. Isso aí assim, ideia é 10 centavos a bacia. Ideia é o que não falta no mundo. O que ideia, pô, todo mundo tem 1 bilhão de ideias o tempo inteiro. Né? Boas ideias, excelentes ideias. O difícil é conseguir fazer essas ideias virar realidade. Né? É tão difícil que grande parte dos artistas depende de grandes players para executar essas ideias. Porque falta dinheiro, porque precisa de investimento, porque precisa de material, de equipamento, de não sei o que, de distribuição, né, que é o mais importante e tal. E aí a incapacidade de executar sozinho deixa o artista muito vulnerável perante os grandes players que conseguem executar. Tá? Então, na minha visão hoje, o mais perigoso do mundo é você mostrar ideias para players, tá bom? Eu conheço vários artistas que alegam ter sido roubados depois que apresentaram para os players, porque eles têm capacidade de execução. Eles podem dar vida para um filme, para uma série, para livros, para jogos. Eles têm dinheiro, eles têm distribuição, eles têm time, eles têm tudo para fazer. E eu já vivi uma situação, uma pessoa famosa que roubou uma ideia e foi lá e executou e foda-se, tá? Eu já vivi. Então, assim, acontece? Acontece. Então, assim, tema, como gestão de risco, hein? Tema, mostrar ideias para quem tem muita capacidade de execução e que tem um perfil mais leonino, né, de tentar ganhar em cima dos outros. Então, você tem que ter um feeling, tem que ter uma percepção, tem que entender o mercado, tem que conhecer as pessoas, não deve se abrir,
para as pessoas logo de cara, dado, todo dado, chega o dado, né? Não, né? Faça uma boa leitura de quem são as pessoas, para quem que você vai mostrar e tal, e crie mecanismos para se proteger, tá? Então, só que no mercado de startup, por exemplo, é até uma. Não é só uma ofensa, tá? Você se queima no mercado inteiro se você chegar para um investidor e falar assim: tá, eu vou te apresentar a minha ideia, mas está aqui um NDA, né? Um contrato de confidencialidade, né? E o cara vai assim: você é louco? Eu vejo 1 bilhão de ideias por dia. Você acha que eu vou ficar assinando contrato com todo mundo, assumindo risco, né? De um monte de coisas? Você tá louco? Você acha que eu vou parar tudo que eu tô fazendo para ir fundar a sua empresa? Você se queima pesado no mercado. É nesse nível, assim. Existe uma cultura muito forte de não se rouba ideia. E a pessoa que roubar a ideia, né, e o mercado ficar sabendo, essa pessoa tá queimada. Mas muito queimada, tá? E eu acho que no mercado de arte não é diferente nesse ponto, tá bom? Eu acho que se alguém descobrir que foi roubado, beijo, tchau, essa pessoa tá bem queimada. E outra coisa, né? Eu tava falando que existe uma cultura. Então, que tipo de cultura que eu acho que é muito legal lá, né, no Vale do Silício principalmente? Né? É a cultura que protege o criador da startup, o fundador, né? E incentiva a execução. Então, por exemplo, existe uma cultura, um movimento que cria as suas startups, as linhas de código e os projetos e tudo mais em público. Building public, é bem famoso isso. Então a galera sai no Twitter mostrando tudo que está testando, tudo que está fazendo, quais são os resultados e não sei o quê, porque eles entendem que a galera é muito agradecida de você estar abrindo o seu playbook, né, para elas poderem voltar para o projeto delas e fazerem, não para copiar o seu. Né? Então, se você é um bom executor, você é um bom criador, você é um grande artista, as pessoas querem menos te copiar e mais entender como você funciona para que elas encontrem a forma delas de fazer dar certo aquilo que elas estão fazendo. Eles entenderam isso muito bem. Tem a cultura também do open source. Hoje existe um repositório, né, muito famoso que é o GitHub, onde você tem todas as linhas de código basicamente da humanidade ali dentro. Né? Hoje é da Microsoft que faz a manutenção desse site. Mas em grande parte tem muitos desenvolvedores que deixam aberto essas linhas de código para facilitar a vida de outros que virão. Então outros podem ir lá, buscar essas linhas de código e construir em cima. Né? Isso é muito interessante, né? Agora, pergunta se a Microsoft abre todas as suas linhas de código. Não, né? Tem certas coisas que se abrem, tem certas coisas que não se abrem. Mas eu vejo no mercado artístico, nada pode se abrir. Eu acho que não. Eu acho que tem certas coisas que a gente poderia abrir e tem certas coisas que a gente não deveria abrir. E uma cultura que premia quem faz, né? Então, de novo, o mais importante é premiar aquele cara que consegue executar e fazer e provar que tem mercado, que tem valor e construir valor. A pessoa que consegue fazer o negócio erguer, conseguir investidores, chamar time, montar time complementar, fazer o esforço para que o negócio nasça, cresça e se desenvolva, essa pessoa merece o prêmio e não quem tem as boas ideias. De novo, não é a ideia, é a execução. Beleza? Essa cultura é muito interessante. Não estou falando que a cultura de startup é só positiva, também não. Eu só estou trazendo o lado positivo, mas tem um lado bem corrosivo também de competitividade, de puxa-tapete, de um monte de coisa, né? Que não vou entrar aqui hoje, porque não é pertinente, beleza? Então, por que é tão diferente? Né? Essa é uma boa pergunta. Por que no mercado paralelo de startups é diferente do artístico? Porque é diferente. Simples assim. É porque é diferente, né? Criar uma startup não é igual criar um IP. Existe uma grande diferença. Então, por exemplo, eu acredito que no mercado de startup a velocidade importa. Porque você precisa botar mais rápido na rua e testar mais rápido e acelerar o processo, mesmo que seja imperfeito. Já para o artista, eu não acho que é bem assim. Eu acho que a velocidade ela pode prejudicar o IP. Mas
ao mesmo tempo, eu provocaria para que a gente não demorasse tanto também, né? Eu acho que é um meio termo, mas é um comportamento diferente. Então, são mercados diferentes que operam de maneiras diferentes, mas mesmo assim, eu ainda acho que a gente pode sim aprender mais e absorver mais dessa cultura de startup, onde a gente premia mais quem consegue executar o produto final. Então, eu estou falando aqui, o que eu falo de executar, né? No caso do empreendedor, é criar a empresa, criar um produto ou um serviço que o público ame e que pague por isso. No nosso caso, é criar um livro, criar um quadrinho, criar um jogo, criar um conto, criar um poema, criar um filme, um roteiro de filme e expor isso para o mercado e ver se o mercado ama aquilo que a gente criou. E aí, uma vez que eles amam, pagam por, né? Ou criam comunidade, por exemplo, Facebook, né? Ele não é pago, mas as pessoas entram e ficam, né? Então você vai ver quantas pessoas chegam perto do seu projeto e ficam. Também pode ser uma métrica, mas eu acho que a melhor métrica ainda é receita. Se você bota um produto na rua, artístico, e as pessoas querem consumir, querem comprar. Isso é muito, diz muito, né, sobre se tem ou não tem mercado e se não tem valor naquilo que você está criando. Então, quando eu falo executar, é isso, tá? Vamos desenvolver uma propriedade intelectual, a partir dessa propriedade vou desenvolver um primeiro produto e vou testar. Vamos ver se as pessoas realmente gostam daquilo que eu estou criando, né? E vamos embora. Mas, se você imprimir, acelerar o processo, por acelerar, né, você acaba ou criando uma coisa que não ressoa com você como artista, ou você vai prejudicar alguma coisa que precisava de mais tempo para ser maturado, e aí você vai estar testando uma coisa que não era para estar sendo testada, entendeu? Você precisa amadurecer um pouco mais para depois soltar, mas não é amadurecer a ponto até de estragar, né? Então, esse meio termo que é a magia que eu acho que o mundo artístico pode aprender. E outra coisa, né? Segundo ponto, né? A crença... desculpa, peraí, eu não terminei o primeiro ponto. E o mercado artístico, né? Ele depende, né? Os artistas dependem da indústria. Distribuição, modelo de negócio, gestão, o artista não quer fazer. Então, uma vez que a gente depende dos outros, né? Isso é diferente do mercado de startup. Porque o empreendedor, ele não fica esperando alguém vir executar a ideia para ele. Essa é uma grande diferença. Ele vai lá e mobiliza aquilo que é necessário. Então, artistas que são capazes de levantar capital com investidores, montar times, criar soluções, botar no mercado, e essas pessoas existem, tá? Conseguem os maiores prêmios também. Então, quando você vê o George Lucas, ele tem equity, tinha, né, percentual da empresa depois que Star Wars já era um grande sucesso. Ele vendeu por 4 bilhões de dólares para o bolso dele, literalmente. Então, uma grande parte, né? Não 100%, se não me engano. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui existe um comportamento empreendedor que nos liberta, né, porque faz com que a gente não dependa 100% de outros, e quem consegue empreender e levantar do chão, que é muito difícil, é mais premiado, tá? Mas no mundo artístico não é muito comum a gente encontrar essas pessoas. Uma segunda diferença também é que existe a crença, né, de que o artista não sabe e não consegue pensar e operar como negócio. Como eu falei, né, a maioria não consegue. Mas existe uma meia mentira nessa frase, né? Não sabe e não consegue? Como assim? Qual que é a meia mentira ou a meia verdade, né? A verdade o artista não sabe, a maioria, né? Não sabe empreender em cima da sua arte, né? Não tem a mentalidade voltada para falar assim, cara, essa arte aqui é uma forma de eu empreender e fazer uma vida em cima disso. Agora, né? A mentira é que não consegue. Aquele papo de cérebro lado direito, lado direito, esquerdo do cérebro e tal, já tem estudos falando que isso não existe.
Na verdade, a gente é propositalmente não ensinado e desincentivado pela indústria a não conseguir, porque não é do interesse de ninguém que você consiga. Vou repetir, não é do interesse de ninguém que você consiga criar e executar a sua obra e transformar em produtos e fazer dinheiro por você mesmo. E pelo seu time e pelas pessoas que você quer trazer para perto dos seus projetos. Não é do interesse da Netflix, não é do interesse das editoras, não é do interesse de redes sociais, não é do interesse de ninguém. Todo mundo quer te usar como artista, quer usar o artista, quer usar você para ganhar dinheiro nas suas costas. Ponto, acabou. Eles vão te pagar o menos possível para ganhar o máximo possível. E isso não é culpa do capitalismo, isso é culpa dos players, tá? Esses são os modelos de negócio que viabilizaram eles a construir as empresas que construíram. Foi criado com uma mentalidade onde o artista que é incapaz, ele faz aquilo que ele pode, eu pego e eu faço dinheiro em cima disso. Tá? Então, assim, ninguém vai olhar para vocês com carinho e falar assim, ah, tadinho, tadinha, né? Muito talentosa. Vou dar um percentual para ela do meu negócio inteiro porque ela é muito boa. Não existe, velho. E talvez você, no lugar deles, também não fizesse a mesma coisa. Então, também não estão errados. O ponto é, na minha visão, não estão errados. Por quê? Porque não é que a gente não é capaz, que é impossível. Tem vários artistas e criadores. No mundo do cinema tem um monte, né? Eu falei do George Lucas, mas, pô, você tem o Sylvester Stallone, né? Tentando fazer o Rocky. O cara vendeu o próprio cachorro e depois ele recomprou para conseguir o dinheiro, para conseguir fazer o filme. Não queriam que ele fosse o ator e ele bateu o pé, ele negou dinheiro, ele foi atrás e ele conseguiu fazer. Tarantino, mesma coisa, né? O cara foi atrás, fez. Esses caras construíram porque eles não aceitaram o status quo de como o mercado tradicionalmente funciona e seguraram a onda e encontraram os caminhos para ir lá e fazer acontecer. Então, assim, né? Isso, e quantos autores de livros são independentes financeiramente porque foram lá e fizeram sozinhos. Então, assim, se você quer empreender com a sua arte, você precisa se libertar do mercado tradicional que vai tentar te empacotar e te transformar numa commodity e você vai virar mais um e você vai ganhar uma grana ali, ponto, acabou. Né? Você não vai enriquecer sendo artista dessa maneira. Ou não enriquecer assim, né? Também é uma métrica tão bosta, né? Mas, assim, da hora enriquecer também, mas, pô, ser reconhecido, criar uma propriedade intelectual que fica no mundo, criar impacto na vida das pessoas positivo, deixar uma marca, né, que transcende a sua vida. Imagina, você vai embora dessa vida e a sua criação fica, né? E ela ainda é relevante no mundo. Eu quero isso como artista, né? Então, como é que faz isso? Como é que a gente se liberta, tá? Só mais uma coisa, né? A indústria sempre reforça essa ideia, né? O artista deve se proteger guardando a sua ideia no papel, não mostra pra ninguém, eu quero só o inédito, me traz só aquilo que tá super escondidinho. Por quê? Porque é menos risco para eles, né? Mas o papel é justamente a coisa mais frágil que você pode fazer, guardar no papel. A ideia trancada, protegida, sete chaves, é a mais fácil de ser roubada, tá? E por quê? Porque ela é desconhecida. Ninguém se importa com ela. Agora. Vamos lá. Uma ideia que já circula no mercado, que já tem testemunhas, grandes fãs apaixonados, é muito mais difícil de alguém tomar. Beleza? Então vou voltar. A indústria quer que você proteja, né? Não mostre para ninguém. Mas quando você mostra e atrai público, constrói fanbase e você tem advogados da sua propriedade intelectual que amam você, você tem testemunhas e você tem advocates, né? Advogados naturais eles comprovam a sua existência, eles lutam por você, eles te dão força, e se eles veem alguém copiando, eles lutam contra e abafam, tá? Então, a melhor coisa que você pode fazer é atrair pessoas
atrair pessoas qualificadas, boas, fãs, que vão acreditar no seu sonho, acreditar no seu projeto. Você precisa ser líder, tá? Hoje em dia, existe sim uma mentalidade mudando da indústria, mas não é na boa intenção, que é o seguinte, não guarde, eu quero IP já testado para provar que ele tem público, mas isso é só porque ele não quer risco de colocar uma coisa nova, ele só quer ver uma coisa que tenha muito público, já tá dando certo, aí ele vai lá e cria uma nova mídia, faz o filme, faz a série do livro que já deu certo, do quadrinho que já deu certo, do jogo que já deu certo, na propriedade intelectual que já deu certo, não é porque ele quer te proteger nem nada, ele vai te, né, assaltar com uma grana. E ele vai falar assim, ó, tá aí uma grana, me dá o resto, eu vou fazer o filme. Mas eu preciso dos direitos, eu preciso de tudo. E você vai ficar com nada se você não for um Zé Ninguém, entre aspas, né? Ninguém é Zé Ninguém. Mas pô, se não é famoso, não é midiático, não tem força, não tem um puto histórico pra virar e botar o pau na mesa e falar assim, não, você não vai levar tudo, né? Você quer sobre as minhas condições também, e ter chance de negociar. Se você não é essa pessoa, você vai ser tomado. Então, assim, a indústria não quer que você dê certo. Eles querem dar certo em cima do seu trabalho, tá? E aí, vamos começar a pensar, então, o que a gente pode fazer? A gente vive num mundo completamente novo, com o advento né, da IA e de novas tecnologias como o blockchain, e outras tecnologias como o Unreal e outras tecnologias de criação, que fazem com que o artista seja capaz de executar muito mais. E eu não estou falando de IA generativa só, tá? IA generativa, óbvio que ajuda muita gente a fazer, mas é bem questionável. Eu tenho vários pés atrás sobre esse assunto. Tenho minha visão, né, de como usar isso de maneira ética, né, e correta, mas não é abrindo o chat GPT e fazendo, né? E basicamente roubando os outros artistas, né? Porque o mercado ele quer sugar o artista. E a gente não pode reforçar esse comportamento, a gente tem que lutar contra esse comportamento. Mas a IA não é inimiga, na verdade. Ela pode ser muito bem utilizada e eu vou mostrar para vocês o como ela pode ser bem utilizada para fazer com que o artista consiga a sua independência desse mercado tradicional, beleza? Então, o que muda nesse mundo novo, né? O artista ganha potencial de execução e de gestão das suas propriedades intelectuais por causa dessas novas tecnologias e uma coisa adicional, que é uma cultura que a gente já tem desde que a espécie humana existe, mas que hoje em dia tem sido muito falado, principalmente no universo do marketing, de branding, que é construção de comunidades. Tá? Então, comunidades com novas tecnologias são um prato cheio para a gente como artista, criador de propriedade intelectual, que quer empreender, que quer ganhar dinheiro com as nossas artes, de nos libertar e encontrar uma via que ainda não foi explorada pelo ser humano e por isso esse, na minha visão, é o melhor momento da história do planeta para a gente ser artistas. Eu literalmente acho que artistas, junto com certas marcas, vão ser mais importantes do que mais influentes do que muitos governos no planeta. A gente vai ser muito influente no mundo que tá nascendo. Por quê? Porque a gente é capaz de fazer coisas que a IA não vai fazer, e a IA vai dominar o mundo. Mas elas não vão dominar quem é muito bom no que faz. E aí tem certas características que um dia eu falo para vocês. Mas voltando, né? IA, blockchain, comunidade mudam o jogo. A ideia isolada, né, do artista, né, perde o peso. Por quê? Num mundo onde uma criança vai fazer Star Wars do celular com IA, né, Star Wars deixa de ser uma coisa valiosa, porque todo mundo vai fazer. A abundância de conteúdo de alta qualidade, pelo menos visual e tudo mais, sonora, papapá, ele vai fazer com que o valor de cada peça tenda a zero. O filme Star Wars teve muito valor quando ele nasceu, porque ele era muito novidade, né? Star Wars, quando nasceu, ele era uma coisa inusitada. Ninguém nunca tinha visto nada parecido na vida. E esse é um dos grandes motivos por ele ter muito valor de mercado. Mas no mundo de IA,
novos Star Wars vão nascer na casa de milhares todos os dias nas redes sociais. E quando uma coisa vira normal, ela perde valor. Então, no mundo de IA, a arte final, né, ou a peça isolada, ela vai tender a zero, tá? Agora, a capacidade de criar públicos, audiências, fanbase, comunidade, de documentar essas versões, né, das suas criações em alta velocidade, você vai criar protegido. Você vai criar protegido com blockchain. E de inspirar gente a se juntar em volta dessas propriedades intelectuais. E isso vai fazer o valor da sua propriedade intelectual crescer. E essa é uma coisa que a IA vai ter muito trabalho para conseguir fazer melhor do que a gente. Porque a gente está falando de vínculos humanos, humano para humano. Essa relação ela é insubstituível. A gente está falando de construção de confiança, a gente está falando sobre originalidade, a gente está falando aqui sobre fazer um novo, não replicar padrões, mas quebrar padrões, né? Tudo que uma IA hoje ela não consegue fazer, pelo menos tão cedo não vai conseguir fazer, certo? Então, o futuro do artista não é guardar e esconder, é liderar. Na minha visão é isso. O artista que expor a sua propriedade intelectual protegida, tá? O mais cedo possível e tiver capacidade de fazer o melhor uso possível das inteligências artificiais, da blockchain, mobilizar pessoas, construir comunidade, esses artistas vão criar os próximos Star Wars que a gente vai ver conquistar o mundo, né? No sentido de quantidade de consumidores no globo, ao redor do planeta. Eu acho que vai vir de uma comunidade, as próximas grandes franquias e tal, e não só de um indivíduo ou de um grande player, como um grande estúdio Disney, tá? Vai vir de comunidades. Isso vai exigir uma mudança de mentalidade do artista, né? Criar IP forte é muito mais importante do que produtos isolados. Essa é a grande mudança de mentalidade na minha visão. Ao invés de a gente criar um livro, ao invés de a gente criar o roteiro do filme, ao invés de a gente pensar em criar a peça final, a gente precisa pensar em um IP forte, que tenha capacidade de gerar diversos produtos diferentes de alto valor. Tá? Por quê? Porque é através de um IP forte que você vai se alavancar, e eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Mas IP forte. O que significa um IP forte? Vamos só qualificar antes de eu avançar. Bom, tá aqui algumas coisas que você já deveria saber como artista. Eu vou chover no molhado, beleza? Mas um IP forte, ele precisa ter originalidade reconhecível. Ou seja, por isso que você tem que proteger, mas as pessoas vão ver e falar assim, nossa, eu nunca vi nada parecido, né? Então, algo que se destaca do comum e é identificável, mesmo fora de contexto. Segundo, personagens fortes e memoráveis. O público se conecta mais com pessoas e figuras do que com tramas, né? Mundo expansível. Um universo com regras próprias, que permite múltiplas histórias, gêneros e produtos. Isso aqui é fundamental. Propriedade intelectual forte, ela permite que o mundo seja expandido de infinito, se ele for bem feito, né? Uma ideia governante clara, né? Tudo o que acontece nele tem uma razão, tem um guia do porquê e como deve acontecer. O valor central sustenta todas as histórias que nascem lá dentro. Relevância cultural. Conecta-se com questões universais e o zeitgeist, o espírito do tempo. Né? É importante que o IP, para ser forte, ele capture o espírito do tempo. E ele carregue, claro, camada simbólica profunda, porque a gente está falando de arte, a gente está falando de conexões humanas. Mitos, arquétipos, valores universais que dão perenidade para o seu IP. Tá? E essas coisas, na minha visão, você já deveria saber. Se não sabe, né, tem que mergulhar, tem que estudar, tem que ir atrás e tudo mais. Agora, quais são as coisas que eu acho que poucas pessoas sabem e que deveriam saber mais?
Então vamos lá. Primeiro, adaptabilidade, capacidade de adaptação. Então, o IP deve ser contado em diferentes mídias sem perder a força. Então, é mais do que mundo expansível, porque aqui pode ser tudo numa mídia única, né? Pode ser tudo livro, por exemplo. Né? Aqui eu estou falando de adaptação. Então, ela vai ser forte em livro e pode ser muito forte em game, porque o universo é muito rico, por exemplo. Pode ser forte em série, pode ser forte em filme. Então, essa é o cross-media, né, que a galera conhece. Então, pensando até por esse lado, é uma outra coisa que vocês já deveriam saber, tá? Mas é importante. Agora, o que é menos comum? A IP é escalável. Não é altamente replicado, ele é escalável. Tá? O IP pode ser replicado e distribuído para milhões de pessoas, sem aumento proporcional no custo de fazer ele chegar em milhões de pessoas. Ou seja, quando você faz uma música, você vai gastar X horas, X dinheiros e vai fazer uma música. Vai custar a mesma coisa. Você jogar no Spotify, vai custar a mesma coisa 10 pessoas ouvirem ou 10 milhões de pessoas ouvirem. A mídia escala, tá? Mídia digital escala, beleza? Agora, CD físico não escala, ele é replicável, mas não escala. Por quê? Porque para cada novo CD que eu vou fazer vai ter um custo atrelado. Então, o custo acompanha a receita, né? Aqui, mídia digital é escalável. Então, muito importante para um IP ser muito forte, que ele seja digital e escalável, beleza? Outra coisa, licenciabilidade. A gente precisa de IPs que tenham boas licenças atreladas, tá? Capacidade do IP virar produtos, collabs, experiências físicas, através de trabalho de terceiros, né? Então, a gente vai permitir que terceiros empreendam, né, na nossa propriedade intelectual e façam uma coisa que tenha a ver com a nossa essência e espalhem a palavra, espalhem a nossa arte, levem mais longe. E isso tem a ver também com a permissividade criativa. Aqui não é tanto roupa, merchandising e etc., mas é permitir que outras pessoas venham criar em cima do seu IP. E essa é a grande sacada que poucas pessoas estão vendo. Porque morrem de medo das pessoas distorcerem, não captarem a essência e tudo mais. Mas existem mecanismos hoje para você conseguir controlar. E aqui é onde a IA pode te ajudar muito, né? Então, se você tiver um time gigantesco de fãs, outros artistas, amigos que queiram expandir seus universos porque são apaixonados pelos seus universos, fanfic, né? Fanfiqueiros já fazem isso pra caramba e tal. Só que a gente não quer ter o problema, né, das pessoas distorcendo e fazendo coisas nada a ver. Hoje a IA pode ser sua melhor amiga, porque a IA é muito boa de reconhecer padrões. Ela entendendo qual é o seu padrão, ela pode ajudar todas essas pessoas a refinarem, melhorarem para que as suas criações se aproximem do padrão em escala, sem depender do seu tempo, né? Então tem muita coisa mudando e aí já deixei sementes bem valiosas para vocês. Como é que é o jeito hoje de criação, né? Hoje, como funciona? Principalmente nas redes sociais e tal, um artista X, né, vai criar o produto Y e ele vai tentar fazer com que os fãs consumam esse produto. Aí, em paralelo, tem um outro artista criando um outro produto, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tentando falar com um monte de fã. E aí você tem um outro artista criando um outro produto. E aí a gente vê a energia de 3 artistas ou 3 milhões de artistas criando 3 milhões de produtos, tentando falar com 50 milhões de pessoas, mas de maneira esparçada e fragmentada, tá? Essa é a maneira como hoje a gente cria. Mas eu queria trazer para vocês um conceito, né? Que eu tô falando aqui é o seguinte: o IP forte, ele é uma plataforma para que outras pessoas possam empreender na sua criação, tá? De uma maneira que você mantenha a sua autonomia, a sua autoria, a sua originalidade,
mas que permita que as pessoas façam com que esse IP ele cresça, ele seja mais relevante e faça mais parte da cultura, e que, né, faça coisas que você vai ter muito orgulho de fazer. E ao mesmo tempo você vai ter que dividir o bolo com as pessoas que vão te ajudar a fazer esse negócio crescer. Então, ao invés de você ter uma cabeça mesquinha de só você ganha, você divide o bolo para multiplicar o bolo. O que é melhor? Você ter 100% de uma coisa que vale R$10 ou você prefere ter 1% de uma coisa que vale 10 bilhões de dólares? Não tem nem o que pensar. É muito melhor você ter um percentual pequeno de uma coisa gigantesca do que você ter um pedação de uma coisa que não tem muito valor. Mas, né, tem toda uma ciência e um estudo que a gente faz para como você deve ceder partes desse bolo, como não deve ceder parte desse bolo. Então, como funcionaria um modelo, na minha visão? Artistas originais, líderes, criam um IP incrível, um IP forte, com todas aquelas características. E ele convida e atrai, e ele inspira, e ele motiva outros artistas a virem ajudar a expandir esse IP. E fala para eles assim, ó, se vocês expandirem e a gente ganhar dinheiro, vocês ganham junto, né? E só vamos botar toda aquela energia que estava fragmentada, esparçada num lugar só. E juntos a gente tenta chegar mais longe. Olha a canalização de tempo e energia que a gente tem trabalhando juntos. Opa, tem alguma coisa por aí. E aí a gente começa a falar de um conceito que é Community as a Media. Isso aqui é construção de comunidade. Tá? E participar é mais valioso do que consumir o produto final. De novo, participar desse ecossistema de cocriação, né? E ver como estar em contato com pessoas que a gente admira, projetos legais com pessoas legais, vão fazer com que as pessoas falem assim, eu até pagaria para participar disso. Talvez até a gente tenha mais capacidade de ganhar dinheiro construindo comunidade do que vendendo depois a peça final, tá? Por quê? Porque é muito legal estar na presença de pessoas legais criando coisas legais. E esse é o superpoder do artista que é líder, empreendedor. São pessoas legais fazendo coisas legais. Usa isso ao seu favor, né? Construa a comunidade em torno do seu IP. Não só para as pessoas consumirem, mas para eles participarem e te ajudarem a criar o sonho. Em um mundo de IA, o valor de cada produto tende a zero. Já falei disso, né? Então, para onde vai o valor? Então, vamos lá. Eu trouxe um gráfico bem complexo aqui, tá? Mas o que é? Você, como artista original, cria um IP. Aí você traz os artistas, mas também os superfãs dos seus primeiros produtos e tal. E você permite que essas pessoas expandam seu IP, né? Criem junto com você. Você usa IA e blockchain para você distribuir valor de maneira justa quando monetizar, né? E todo mundo que criou vai ter autoria sobre aquilo que criou. Você vai ter contratos inteligentes, né, via blockchain, que quando entrar dinheiro vai dividir o jogo de acordo com como foi combinado. Automaticamente o dinheiro é splitado, já cai na conta de cada um. E vocês estão colocando tempo e energia para expandir um IP único. A chance desse IP dar certo já é gigantescamente maior do que você tentando fazer ele sozinho. E a partir da força de uma comunidade forte, um IP forte, com uma comunidade forte, seleta, né, que você vai trazer a dedo no começo, depois vai pegar todo mundo, você vai trazer a dedo no começo, você vai usar a força dessa comunidade para criar produtos que vão monetizar, e aí você vai criar uma máquina. Esse é o artista do futuro, tá? Só que, né, hoje, para você fazer tudo isso, você precisa entender todas as tecnologias, montar esses setups, né, construir essa parada, e não é a tua praia, né? E é por isso que a Franks existe. A gente está construindo um mundo onde esse tipo de coisa vai ser seguro e vai ser bem feito para todos os tipos de artistas e criadores. Só que, né, o que a gente está falando aqui, né, resumindo, né, o IP vira a plataforma para os criativos empreenderem, beleza? Todo mundo que é criativo e quer
participar, né, da criação e da cocriação de um grande IP, vai poder participar e fazer. Só que essas coisas levam tempo. A gente vai ter que construir esse lugar ainda, tá? Opa! E de novo, né? Tá aí o melhor uso de IA e blockchain, não é na IA generativa, tá? Ajudando a gente a fazer aquilo que a gente não conseguiria fazer sozinhos. Então, nesse modelo, a gente vai ter sempre o artista líder, que é o originador de IPs, tá? As pessoas que vão ter as ideias originais. Vai abrir cedo, vai mostrar cedo, vai inspirar, atrair e motivar pessoas a virem empreender na sua história, tá? Esse é um perfil. Mas aí você pode falar, cara, mas eu não sou um bom líder, eu tenho dificuldade de comunicação e tal. Então você não precisa ser o líder. Você pode ser um contribuidor, né? Um runner, por exemplo. Então, o que você vai fazer se você não tem um perfil de liderança ou de originação, mas é muito criativo e tem muito talento? Você vai participar de vários IPs. E você vai deixar as suas contribuições nesses IPs que vão te remunerar quando você e esse grupo conseguir criar alguma coisa de valor e gerar dinheiro. Então, você também pode ganhar muito dinheiro, não botando todo o seu tempo e energia em um único só projeto, mas plantando sementes em diversos IPs e diversificar a sua cesta, tá? Para colher múltiplos frutos no futuro, tá bom? Então, no geral, o que é importante para o artista do futuro? Construir IPs de alta qualidade, e isso significa ser muito bom de storytelling, criar histórias, personagens e mundos altamente interessantes, e é por isso que na Franks a gente tem os cursos e a formação, a arte da história, e por isso a gente começou por aí, porque sem isso não existe nada do que eu estou falando, nada do que eu estou falando existe sem uma boa história. Então, a primeira coisa é entender, aprender, saber o que é uma boa história e criar uma boa história e além, né, ter a visão de que essa história é a origem de uma propriedade intelectual e que você vai, ao divulgar, ao mostrar para o mundo, vai ter um nome, vai ter uma ideia, vai ter uma promessa, vai ter um posicionamento, e isso significa construir marca. Grandes artistas do futuro vão ser originadores de IPs e bons construtores de marcas. Ou então, né, eles vão contribuir para vários projetos e eles vão expandir projetos. Eles vão ser runners, eles vão ser as pessoas que pegam vários IPs e ajudam a tornar esses IPs mais robustos, mais conhecidos e tudo mais. Então, o artista originador, líder, ele vai ter que aprender a construir awareness, né? Fazer com que sua marca seja conhecida, deixar uma percepção na vida desse público sobre o que é esse IP, fazer as pessoas considerarem comprar, e uma vez que elas compram, fazer elas ficarem, né? Que é o loyalty, e aos poucos vai ser construindo uma marca, um ativo de marca, brand equity, tá? É um patrimônio. Tá? Então, o grande artista, ele divide para multiplicar e criar valor, tá? E em grande parte do valor está nas histórias, na marca que você carrega, que você está criando, tá? Lembrando que marca se protege no INPI e não na Biblioteca Nacional, beleza? Bom, para a gente fechar, quando você compartilha, você ganha testemunhas. Quando você constrói comunidade, você ganha advogados espontâneos. A cópia não aguenta contra a força social de quem é reconhecido como origem. Dividir o bolo não enfraquece a obra, multiplica o seu valor. Essa é a minha visão. E, de novo, não é uma recomendação do que você deve fazer. É um jogo novo, é um jogo difícil, ninguém tem esse playbook, né, como funciona para fazer o passo a passo disso tudo. Quem já nos acompanha sabe que a gente fez algo parecido com a Frequency, né? Já foi a nossa primeira grande experiência fazendo. Temos outras experiências fazendo também e que já nos trouxe uma bela visão do que é possível e do que não é possível. Essas estratégias, né, práticas de hoje, elas podem se resumir no seguinte: mostra, mas antes registra. Ponto final. Sempre registra, beleza? Não se amargure, né? Se alguém roubar, se você vê alguém trabalhando uma ideia parecida e tal, foca em construir, faz o teu, vai lá e empreende, faz em cima.
Terceiro, atraia pessoas que queiram contribuir, que tenham valor, que estejam alinhadas com a sua visão. Remove o ego, mas também não perca o preciosismo que você tem pela qualidade do seu trabalho, tá? É um balanço. E construa comunidades e não pense em apenas o produto final. É a força de comunidade que vai te ajudar a se proteger e a chegar mais longe, as duas coisas ao mesmo tempo. E diversifique, né? Não fica uma vida inteira com todos os ovos numa cesta só. Né? Se a cesta cair, estouram todos os ovos. Diversifica, participa de vários projetos, seja originador de um, participa de outros, né? Faz uma... foca em criar. Foca em criar. É o seu talento, cria. Né? Cria, mas em um terreno fértil. Beleza? E aí, para fechar, eu vou terminar, né, só com mais uma frase aqui, que é: o artista do futuro não é o que protege a história em silêncio. É o que compartilha, inspira, lidera, colabora e gera movimento em torno das suas ideias, em torno dos seus IPs. Legal? Bom, deixa a bucha aí pro meu time hoje responder tudo, brincadeira. Soltem aí nos comentários, a gente responde depois a todos vocês. E quem quiser fazer parte da Franks já sabe, né? A gente tem hoje aberto ao público 2 portas de entrada. Ou, se você nunca criou histórias e quer criar histórias pela primeira vez, né, não sabe nada, mas quer aprender, esse mundo te inspira, tudo que a gente falou aqui te dá tesão. Então, do zero à primeira história, né, é o produto certo para você. A gente vai deixar o link aqui para vocês do zero à primeira história. Mas você já cria, já tem uma certa experiência, já fez cursos de história, de escrita criativa, mas quer se aprofundar nos princípios e fundamentos de como se criam as grandes histórias, foram criadas as grandes histórias do planeta. A gente está com uma formação em andamento, onde a gente solta aulas e aulas sempre, né? Já temos aí 40 aulas, se não me engano, já publicadas. E virão muitas outras. A gente vai soltar, a partir de agora, construção de personagens e universos, muitas aulas relacionadas a tudo isso, estou gravando. E se você já cria e quer mergulhar nesse lugar, vem para cá. Dentro, para todo mundo que participa dos dois, também vai encontrar um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, e a galera adora trocar ideias e contribuir. A própria comunidade se autorregula e se autoajuda. E a gente está começando a desenhar encontros, né, que são as mesas Franks. E nesses encontros a gente faz exercícios juntos, a gente tira dúvidas e a gente está desenhando novas experiências, tá bom? Então, galera, é isso, tá? Semana que vem tem mais e sempre tem novidade. Espero vocês de novo na semana que vem, espero que tenham gostado, né? Saiam daí com a cabeça borbulhando, imagino, mas segue o jogo, galera. Não tem por que se sentir ansioso ou se sentir mal caso tudo isso seja muita coisa para a cabeça. Para mim também. Eu sei que às vezes eu trago muita coisa de uma vez para vocês, mas é isso. Se eu não puxar vocês para fora da casinha, a gente fica dentro da casinha, e aí eu acho que eu não estou ajudando vocês da maneira como poderia. Então, vou continuar puxando, tá? Se quiser, me avisa aí. Vai pegar leve, Rodrigo. Aí eu pego mais leve, mas enquanto vocês estiverem curtindo, gostando, eu vou puxar a corda mesmo, tá bom? Grande beijo para vocês e tchau!